Pessoal, vamos dar continuidade então aos web services, vamos falar um pouquinho sobre o char7. O problema do char7 é você usar símbolos como acento, C cedilha e etc e tal. Você sempre tem esse problema de char7 quando você desenvolve uma aplicação, qualquer tipo de aplicação, na web ou não. E eu já comentei isso com vocês no semestre passado, que vocês têm que tomar cuidado com o banco de dados, qual é o char7 do banco, você tem que tomar cuidado com a IDE, com todos os arquivos, olha nos editores que vocês editam os arquivos, vocês têm que tomar cuidado com o char7. A gente está convencionando usar o TF8, tá? O que a gente convenciona. Para que o teu web service funcione, a gente vai fazer assim, no @produces e no @consumes, a gente vai dizer isso no servidor, que ele vai estar recebendo o TF8 da seguinte forma, @produces, daí isso aqui é uma string, você concatena com ponto e vírgula, char7 o TF8, você concatena o consumes com ponto e vírgula, char7 o TF8. Na hora de invocar do lado do cliente, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de usar lá entity.json, a gente vai usar entity.entity, onde a gente vai passar o objeto que a gente está passando como parâmetro, isso aqui é no post, né? E a gente vai dizer qual é o media type, ó, media type.application.json concatenado com char7 o TF8. Quando a gente faz entity.json, ele já está assumindo o application.json. Aqui eu estou querendo fazer o JSON mais alguma coisa, por isso que eu estou fazendo entity.entity. Claro que isso aqui só vai ser necessário nos métodos post e put, que é onde eu estou passando as entidades. Vamos falar um pouquinho sobre subrecursos e parâmetros. Aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho uma classe pessoa, que vai ser o meu bin que vai trafegar entre cliente e servidor. Implementa serialize, bom nome e e-mail, construtores, setters e getters, etc e tal, tudo certinho, bem formado. Imagina que eu tenho um web service chamado clientes e eu tenho um método getClientes pessoa física e depois eu vou ter um getClientes pessoa jurídica. E quando eu faço get, eu quero que um get caia num método e o outro get caia no outro método. Antigamente, lá nos outros slides, eu falei para vocês que a gente precisava ter um método get só, mas com subrecursos eu consigo fazer que uma chamada, uma invocação get, caia em dois métodos diferentes da minha classe. A gente faz isso da seguinte forma. Esse @path que está aqui em cima, ele está identificando a classe como um recurso que a gente invoca, tá? Então vai ser lá http://servidor porta app clientes, tá? É esse clientes aqui em cima. Se o meu método getClientes pessoa física, eu anotar ele com um @get e colocar um @path nele também, esse @path, para ele cair nesse método, vai ter que ser concatenado na URI aqui, tá? Então, esse @path barra pessoa física está dizendo o seguinte, olha, para cair nesse método, eu tenho que invocar o /clientes via get, mas é /clientes barra pessoa física, ok? Então, eu consigo fazer dessa forma aqui. Aqui tem a explicação. E aí, se eu tiver dois métodos que eu quero invocar via get e que caia em métodos diferentes, vai acontecer assim, ó. Minha classe vai estar anotada com /clientes, aí eu tenho um método anotado com @get, outro método anotado com @get. Só que o path deles é diferente. Esse cara aqui, se eu colocar /pessoa física, cai nesse método. Se eu colocar /pessoa jurídica, cai nesse método. Então a invocação fica assim, ó. Se eu invocar essa URI, ó, clientes pessoa física via get, cai nesse método. Se eu invocar esse cara aqui, ó, clientes pessoa jurídica via get, cai nesse método. Isso aqui não funciona só para get, funciona para os outros métodos também. Então assim eu consigo fazer com que o mesmo método HTTP invoque dois métodos da classe web service diferentes, fazendo subrecursos. Para passar parâmetros para o meu web service, existem várias formas de passar parâmetros. Um deles é passar parâmetros no caminho, que é o path_param, está fazendo segmentação da URL aqui. O outro é matriz, passando com ponto e vírgula aqui. O outro é query, que a gente conhece, com ponto de interrogação. E daí, se eu fizer uma invocação direto de um formulário, dá para fazer, dá para pegar parâmetros direto do header ou do cookie também. Eu consigo fazer isso de forma automática. A gente vai ver esses três aqui, mas os mais importantes aqui para nós nesse momento vão ser o @path e o @queryParam. Então como que vai funcionar o path_param? O path_param é o seguinte,
Na invocação do meu web service, tá? Eu caio em barra clientes aqui, ó, barra clientes. Eu quero colocar um parâmetro na URL aqui, ó, tá vendo? Barra 10. Para fazer isso, eu vou fazer esse tratamento parecido como se aqui fosse um subrecurso, tá? No método getClients, que é quem vai receber esse parâmetro 10 aqui, eu vou anotar ele com @pef, só que eu vou colocar um nomezinho entre chaves. Esse nomezinho entre chaves está dizendo, olha, o que você passar como parâmetro aqui, depois do barra, desse barra, eu vou colocar como se fosse uma variável interna com esse nome aqui. E aí eu uso essa variável, esse identificador aqui, no getClients, indicando, olha, esse método getClients, ele recebe um parâmetro. É o parâmetro string, tá? X, quer dizer que ele vai ser identificado com o nome X aqui dentro, e ele vem do pathParam. Ó, esse pathParam ID está dizendo que esse ID que você passou aqui, esse 10, vai ser instanciado aqui nessa variável X, vai estar disponível para vocês. Pronto, acabou. Isso é pathParam. É muito simples de fazer funcionar. Aqui está a explicação, ó. O 10 que está aqui, ele está sendo colocado, ó, cliente. Se eu invocar isso aqui via get, vai cair nesse método. Depois do barra clientes, o que tem depois do barra, esse barra 10, cai aqui, ó, nesse ID. E esse ID vai ser colocado na variável X aqui dentro. Olha só, aqui tem um exemplo do get com o ID. E aqui eu tenho um exemplo do post, tá? Com barra oi aqui, esse oi está sendo passado aqui. Se eu colocar aquela notação com chaves direto na classe, olha aqui, @pef, barra clientes, barra esse meu ID, então eu estou dizendo que todos os métodos dessa classe que são invocados via métodos do HTTP possuem o parâmetro ID, quer dizer que eles têm que fazer pathParam aqui para pegar o parâmetro, ok? Então, se eu fizer barra ID, significa, primeiro, que para invocar esse recurso aqui, eu tenho que passar esse ID e que todos os métodos possuem um pathParam, é a única diferença. Se eu fizer, como eu estava fazendo antes, a anotação do ID em cada método, aí eu consigo dizer que alguns métodos têm ID, outros métodos não têm aquele parâmetro, então fica mais flexível. Eu não preciso necessariamente passar somente um parâmetro, eu posso passar mais de um. Aqui nesse caso, olha só, depois do barra clientes que identifica a classe, eu estou passando 1, 2, 3 parâmetros, dia, mês e ano. E aí eu identifico eles no meu método getClients aqui com barra dia, barra mês, barra ano. Significa que o primeiro parâmetro que eu passar aqui vai ser identificado como dia e vai ser instanciado nesse primeiro parâmetro do método getClients. O segundo mês aqui, ó, o segundo aqui vai instanciar para mês, eu vou colocar aqui, e o terceiro, que está aqui, vai ser instanciado em ano e vai ser colocado no ar. E é assim que eu identifico no meu servidor que eu recebo pathParams, ou parâmetros no caminho de invocação, ok? Para fazer a chamada via queryParam, e aí queryParam é um pouquinho diferente do pathParam, eu passo também os parâmetros na URL, na URI aqui, tá? E eu passo como eu passava antigamente os parâmetros via get nas minhas aplicações web, tá? Com ponto de interrogação, nome igual valor, e-comercial, nome igual valor e assim por diante. E aí, claro, dentro do método eu uso @queryParam para receber aquele dado. Uma das coisas interessantes do queryParam é que o queryParam, você não é obrigado a passar esse cara. Você não é obrigado a passar o ID. E aí ele recebe null ou um valor default, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que a gente coloca. Já o pathParam, quando você coloca isso daqui, para invocar esse getClients, você é obrigado a passar esses 3 dados aqui, senão ele não invoca o getClients. Ok? Então aqui você é obrigado a passar os parâmetros. Não existe parâmetro opcional quando se faz pathParam, porque ele identifica esse método getClients para fazer a invocação desse método getClients, assumindo que você chamou o barra clientes aqui e passou 1, 2, 3 parâmetros. Então é assim que ele identifica. Já o queryParam, você pode ter parâmetros opcionais de não passar e aí você recebe null. Para você identificar o parâmetro, então, é praticamente igual ao pathParam, tá? Lá no teu método getClients, você faz @queryParam, ID, aí ele identifica com o parâmetro que está aqui, ele casa com esse e coloca nessa variável, né? Aliás, nesse parâmetro.
E arroba query param nome, ele identifica esse nome e coloca o que você passou como parâmetro aqui do lado. A diferença é que eu não preciso anotar com arroba pef, tá? Eu não preciso anotar com arroba pef. E também significa que se eu invocar barra clientes via get, mesmo não passando nada, ele vai chamar esse método getClientes aqui. Aqui está a explicaçãozinha. Esses parâmetros no final da URL aqui, se eu não passar algum parâmetro, eu consigo indicar um valor default, e eu identifico esse valor default com arroba default value. Fica assim, ó. Olha só que interessante. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o meu query param ID, se por acaso não for passado, ele está anotado com arroba default value 0, significa que vai receber 0. Portanto, nesse caso aqui, ó, como eu não estou passando o ID, ele vai receber valor 0. Se eu não tivesse default value, esse cara recebe o valor nulo. Recebe 0. Já o nome aqui, ele instancia bonitinho, certinho. Uma coisa legal sobre os query params, os parâmetros passados via query aqui, né, via get, com ponto de interrogação, é que eu posso passar vários com o mesmo nome, ó, dado Razer, e-comercial, dado Anton, estou passando 2 valores com o mesmo nome aqui, mesma chave, e eu consigo fazer o meu método getClientes, que recebe esses caras, instanciar esses 2 elementos numa lista. Olha que legal, aqui arroba query param dado, eu consigo instanciar esse cara numa lista de strings. Uma coisa interessante sobre a passagem de parâmetros, tanto o pathParam como o queryParam, é que o JAX RS faz a conversão automática para tipos primitivos e coleções e para strings também, né? Obviamente, porque vem uma string lá do HTTP. Mas ele faz a conversão de forma automática. Então, olha que interessante. Nesse caso aqui, para eu chegar no obter pessoa, eu tenho que invocar pessoas via get. Além disso, passar pessoas barra um dia, barra um mês, barra um ano. Se eu colocar arroba pathParam num parâmetro desse método obter pessoa com inteiro, ele converte automaticamente o que veio aqui para inteiro. Olha que interessante. Isso funciona com queryParam também, tá bem? Vamos ver alguns exercícios, exemplos e exercícios. Então aqui, lembrando, para fazer esses caras funcionarem, nós precisamos de 2 projetos, um projeto servidor e um projeto cliente. O projeto servidor vai ter o teu web service rodando, o projeto cliente vai ter uma tela, um botãozinho e aí uma servlet chamando o web service, ou pode ser um manage bean chamando o web service, não tem problema nenhum. Mas são 2 projetos separados, a gente está meio que simulando, né, essa separação entre servidor e cliente. Então, no exemplo 1 aqui, ó, eu tenho uma classe pessoa resource, anotada com @path, aí eu tenho o método obter pessoa, aí esse cara recebe um pathParam ID, que está anotadinho aqui, @path/id, está colocando em número, e ele retorna uma pessoa via JSON, tá bem anotadinho aqui. Aí criei, né, instanciei uma pessoa, setei o número, nome, e-mail e retornei, sem problema nenhum. O cliente desse cara vai ser assim, ó, client.target, aí eu tenho que colocar a URL correta aqui, pessoas /500 ou /um ID, porque eu preciso passar esse ID aqui, ó, tudo bem? Tem que passar esse ID aqui. E aí vai instanciar um get, né, pessoa.class, vai retornar aqui. Passei como parâmetro no request aqui pessoa, do mostrar JSP, e aí o mostrar JSP mostra para mim a pessoa e quero mostrar o ID e a pessoa instanciada, ok? Segundo exemplo, aqui eu estou passando 3 parâmetros no pathParam, ó, o dia, o mês e o ano. Estou recebendo aqui como inteiros, aí dentro do web service, lá no servidor, dentro do web service, eu estou criando um calendar para criar essa data. Claro que para fazer esse setDate eu vou ter que pegar meu objeto pessoa e colocar um objeto date lá dentro. Vocês façam isso, tá? Vocês já sabem fazer isso, então é só fazer. E aí o meu cliente tem que passar, ó, 1, 2, 3 parâmetros. Mesma coisa, depois que ele retornou a pessoa, eu coloco a pessoa no escopo da requisição e faço um forward para mostrar, para ele chamar e mostrar a pessoa com a data. Para mostrar a data em JSP, vocês já sabem, né? Format date, pessoa.data, mostrando dia, mês, ano. Vejam esse cara funcionando também. No exemplo 3, eu estou passando 3 parâmetros, mas agora não é via pathParam, é via queryParam. Olha aqui, ó, dia, mês e ano. E eu setei o default value para 1/1/2015.
Aqui dentro é a mesma coisa, tá? Os dados passados eu transformo em calendar aqui e seto a data. Veja que não tem @pf nesse obter pessoa, tá, gente? Não tem @pf aqui, porque os parâmetros são passados no query param, via query param. Aí, para invocar esse cara, eu tenho que mudar o jeito de passar o parâmetro. Olha aqui, ó, é via interrogação, aqui, ó, dia igual a 25, mês igual a 12, ano igual a 2015. De novo, esse get vai instanciar uma pessoa para mim. Aí eu coloco essa pessoa no escopo da requisição, chamo mostrar e ele mostra os dados, inclusive a data. Olha aqui, ó, o format date para mostrar a data. Se eu não quiser passar, nesse mesmo exemplo de antes, não quiser passar os parâmetros aqui, o que vai acontecer é que ele vai instanciar o dia, mês e o ano com o default value que nós setamos lá. Então, para testar isso, basta você mudar o seu client para não passar os dados daqui, ok? Aí o que vai acontecer não passando os dados aqui? Vou retornar um pouco aqui, ó. Significa que o dia, mês e o ano vão receber o default value. Então, executem também esse exemplo 4 para vocês verem o default value sendo setado na sua data. Esse exemplo 4 aqui, ele é só para brincar um pouco, mas a gente não vai usar, tá? Eu estou recebendo parâmetros do tipo form param. Olha só, atualizar, método atualizar, pessoas recebendo via post, estou recebendo via form param, o nome e o e-mail e setando aqui. Para passar isso com o parâmetro, então eu tenho que ter um formulário com nome e e-mail e o action do meu formulário, olha aqui, ó, tem que chegar lá em pessoa. Então, vocês podem testar isso daqui também para ver funcionando sem problema nenhum. Então, implementem agora todos esses exercícios, vejam funcionando. Lembre-se que não é só fazer funcionar, mas toda a dificuldade que vocês tiverem, construir 2 projetos, toda vez que você construir os projetos, toda vez que você olhar para os web services, é assim que você vai aprender. Só lendo os slides e fazendo, e funcionou e acabou, copia, cola, isso não vai fazer você estudar essa disciplina. Você tem que fazer funcionar, ok? Então façam isso aqui funcionando, qualquer dúvida entre em contato. Nós vimos a passagem de parâmetros na invocação, lá no client, mas tem jeito de deixar mais fácil essa passagem de parâmetros, tá? É o que a gente vai ver agora. Então veja, aqui no client, quando você faz client.target, você pode colocar nessa URI aqui, você não precisa colocar exatamente o caminho, o path da classe lá, você pode colocar um path básico aqui, ó, tá? E você pode ir adicionando os barras que você quer com o método .path. Então, client.target com uma URI básica. A hora que você faz .path é como se ele concatenasse o barra clientes aqui, para você não precisar ficar manipulando string, tudo bem? Fica mais fácil. E também outra coisa, pode deixar isso aqui mais genérico e não precisa ficar, como eu falei, concatenando string e assim por diante. Aqui tem um exemplo com .path, onde você coloca clientes barra pessoa física, tá? Então você pode ter barra aqui sem problema nenhum. Também você pode chamar o .path várias vezes, ó, .path clientes, .path pessoa física, vai funcionar do mesmo jeito. Se você precisar passar parâmetros via path param, então olha o nosso caso aqui, ó, eu tenho, ó, path clientes, poxa, mas eu quero passar um parâmetro aqui e não quero ficar concatenando string. Olha que facinho que fica, ó, você coloca aquela mesma sintaxe do chaves com o id e faz .resolve template. Aí pode ter vários aqui, né? Então, .resolve template ID significa que vai pegar dentro desse ID aqui e vai colocar esse valor. E esse valor aí você coloca o que você quiser, né? Aqui. Tá vendo? Olha que fácil que é para fazer a passagem de parâmetros via path param. Via query param, do mesmo jeito. Ao invés de você ficar concatenando ponto de interrogação, e-comercial, etc., não precisa fazer isso. Não faça. É chato fazer isso. Então você faz assim, ó, depois que você fez o .path, ou mesmo se não tivesse o path tiver inteiro aqui, você faz .query param, id, vírgula, o valor. Pode colocar .query param quantas vezes você precisa e ele acerta para você os interrogação e os e-comercial que tem que ser colocados ali, tá? Fica bem facinho de passar parâmetro. Para ver essa nova metodologia de passar parâmetros aí, peguem aqueles exercícios que eu passei para vocês antes, passando query param, path param, e troquem esses exercícios para vocês passarem query param desse jeito aqui, com .query param, para vocês passarem os path params com resolve template, para vocês passarem com .path, façam essas alterações e vejam funcionando. De novo,
Não tem outro jeito de você estudar essa disciplina senão fazendo os exercícios, ok? Então façam isso.